Olá, a paz do Senhor a todos. Como vocês estão? Espero que esse vídeo encontre todos bem e que essa palavra possa falar ao coração de vocês, assim como falou ao meu. O texto de base que eu quero usar fica no livro de Salmos, no Salmo de número 32, a partir do verso 11. Diz o seguinte: Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Aqui é um salmo de Davi, na verdade uma poesia de Davi, né? Onde ele fala de confissão de pecados e perdão, né, de Deus. Um fato interessante é que ele termina com esse versículo, né? Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Davi aqui, meio que, entre aspas, né, ele joga um fardo um pouco pesado sobre nós, né, mas que, olhando com outros olhos, é de tamanha alegria poder carregá-lo. Né? Aqui ele fala, todos vocês que são corretos. Ele dá para nós, que somos os leitores da palavra de Deus, né, os ouvintes da palavra de Deus, uma perspectiva de que todos nós somos corretos, quando na verdade todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós pecamos. Mas quando ele diz todos vocês que são corretos, ele está falando de todos aqueles que, ainda que pecam, né, ainda que cometem erros, falhas, têm a audácia e a coragem de se curvar diante do Senhor e de se arrepender dos seus pecados. Aqui, no versículo 1 e 2, Davi fala assim: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisa más e que não age com falsidade. Ele está falando dessas pessoas, essas pessoas que se curvam diante de Deus, que sabem que fizeram coisas más, mas que não agem com falsidade, que se curvam diante de Deus e falam: Deus, eu realmente fiz, mas eu quero o seu perdão, me perdoa. Por isso ele fala: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Quando a gente se curva diante de Deus e se arrepende perante Ele e confessa os nossos pecados, Deus perdoa os nossos pecados e os apaga. Deus perdoa as nossas maldades. No versículo 3, 4 e 5, Davi fala assim: Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste os meus pecados. Aí, agora, nesses três versículos, no 3, 4 e 5, Davi confessa, na verdade, Davi testemunha a sua experiência com Deus. Testemunha aquilo que ele já tinha preparado no versículo 1 e 2. Ele testemunha que ele agiu de maneira errada. Ele testemunha que ele fez coisas más e que aquelas coisas más, enquanto não confessadas a Deus, o cansavam, o matavam por dentro. E então ele confessa os seus pecados, como ele fala aqui no versículo 5. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Ou seja, ele não foi omisso àquilo que ele tinha falado. Ele se expôs, ele expôs aquilo que ele tinha feito. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Olha só, baseado em um pecado, ele se confessa, ele se arrepende e Deus o perdoa de todos os pecados, né? Então, Davi ele testemunha nesses três versículos o que ele já tinha pregado no primeiro versículo. E no versículo 6 e 7 ele diz assim: Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo. Tu me livraste das aflições. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido.
Olha para você ver, quando a gente confessa os nossos pecados, quando a gente confessa as nossas maldades a Deus, ele não só nos perdoa, como também apaga e ainda faz além. Ele passa a ser nosso protetor, passa a ser o Deus que nos salva de todas as situações de perigo. Né? Aqui o exemplo que Davi usa é assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão a eles. Né? Quando as grandes ondas, né, de sofrimento vierem, a gente não vai ter que se preocupar, porque elas não chegarão até nós, porque o nosso Deus, o nosso protetor, ele nos protege dessas grandes ondas de sofrimento. E assim a gente tem aquela paz que excede todo conhecimento. No versículo 8 e 9 diz assim: O Senhor Deus me disse: Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Aqui é Deus dando uma sugestão para Davi, né? É ele falando: olha, eu vou te guiar, eu vou te mostrar agora o caminho que você deve seguir. Os seus pecados já foram perdoados, né? As suas culpas, as suas maldades já foram perdoadas, já foram apagadas. Agora eu sou o seu protetor e além de ser o protetor, eu vou ser o seu guia, Davi. Você vai seguir pelo caminho que eu vou te mostrar. Mas por favor, entre aspas, né? Mas por favor, como se Deus dissesse, parafraseando, por favor, não seja como a mula, Davi, não seja como o cavalo, tá? Não vá pelos seus próprios entendimentos, pela sua própria força. Não me deixe colocar em você um cabresto, Davi. Não me deixe que eu te segure, que eu te amarre. Mas siga aquilo que eu te falo. É o que eu falei no último vídeo a respeito da lei. A lei não é algo que nos prende, não é algo obrigatório, mas é algo que vem para nos guiar. Né? E aí no versículo 10, no Salmo, Davi vai falar o seguinte: Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo teu amor. Olha para você ver que maravilha. Nós, né, quando nós buscamos sermos confiantes em Deus, né, pessoas que confiam em Deus, que acredita que Ele perdoou os nossos pecados, acredita que Ele perdoou as nossas maldades, apagou tudo aquilo de ruim que a gente já tinha feito, quando a gente acredita que Ele é o nosso protetor, que Ele é o nosso salvador, quando a gente acredita que Ele é o nosso guia, nós somos protegidos, além de Deus, pelo seu amor. O amor de Deus. A gente só tem que confiar, né? E quando a gente confia, a gente finaliza, igual Davi finalizou aqui, no versículo 11 do Salmo 32, dizendo: Todos vocês que são corretos, alegrem-se, fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Davi nos motiva, né, a acreditar em tudo que já foi ministrado e chegar no final e agradecer, entre aspas, a Deus com cânticos de louvor, porque a gente se tornou pessoas corretas. Não porque a gente deixou de pecar, mas porque a gente passou a reconhecer o nosso pecado. Não porque a gente deixou de ser mal, mas porque a gente passou a reconhecer a nossa maldade. Assim somos corretos, quando a gente reconhece o nosso pecado, a nossa maldade. A gente se arrepende, a gente pede perdão a Deus, Deus nos perdoa, apaga os nossos pecados, apaga as nossas maldades, nos guia, nos protege, nos ensina o caminho onde a gente deve andar. E aí a gente anda por esse caminho, confiando no Senhor, cantando hinos de louvores, cânticos de júbilo, cânticos de alegria, por causa daquilo que o Senhor tem feito por nós. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Cante de alegria você também. Que Jesus nos abençoe.